Oi, gente, vamos para mais um Palavra de Vida e hoje eu quero te chamar para uma reflexão em Efésios, capítulo de número 2, versículos 8 a 10. Diz assim o apóstolo Paulo: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Gostaria hoje de falar sobre graça. Quando a gente busca o significado da palavra graça, encontramos como favor, mercê, benevolência, estima, amizade, perdão, indulgência e indulto. Mas a definição teológica de graça abrange o seguinte: é um dom sobrenatural. É um socorro espiritual concedido por Deus para conduzir as suas criaturas à salvação, para a execução do bem e para a santificação. Graça, sem sombra de dúvidas, é favor imerecido. Nenhum de nós, se olhássemos para nós mesmos, poderíamos encontrar nenhum resquício de justiça suficiente para que pudesse nos justificar diante de Deus. Muitos vivem uma vida exemplar, vivem uma vida onde respeitam as leis, onde respeitam o seu próximo, onde muitos dizem: eu pago meus impostos, trabalho, exerço a minha profissão com honradez, com lisura, nunca traí minha esposa, cuido bem dos meus filhos, sou um ótimo esposo, uma ótima esposa, sou um bom pai, uma boa mãe, sou um bom filho. Mas eu quero te dizer que por mais justa que pudesse ser a nossa justiça, por mais perfeita que pudesse ser a nossa vida desempenhada e vivida no nosso entorno e em sociedade, a palavra de Deus diz que essas nossas justas, preciosas e honradas justiças, quando comparada com a justiça de Deus, não passam de trapo de imundícia. Quando olhamos para nós, devemos reconhecer que somos falhos, que somos corruptos, que somos, como o próprio apóstolo Paulo diz, miseráveis, seguros, enclausurados em um corpo que nos leva à morte, aos desejos pecaminosos, a situações onde a nossa casca e o nosso exterior apresenta, quem sabe, uma aparência de piedade, mas que no nosso íntimo e no nosso coração, nos nossos pensamentos, na nossa mente, vemos expressa de forma clara a malignidade e a pecaminosidade de nossos atos, pensamentos e palavras. Ninguém é justificável diante de Deus. Não havia para nós a mínima chance se não fosse a graça. E sabe o que é graça? É um Deus perfeito, é um Deus santo, é um Deus imaculado, é um Deus que é luz e que não há nele nenhum resquício de trevas, nenhuma possibilidade de escuridão. Esse Deus perfeito, esse Deus santo, olhar para a humanidade e compadecer-se de nós, nos amar, mas não somente nos amar, mas demonstrar o seu amor, enviando o seu perfeito Filho, o Deus Filho, o Filho de Deus, o perfeito homem, o homem perfeito, o Deus homem, o homem Deus, para que pudesse na cruz do Calvário oferecer a sua preciosa vida e o seu precioso sangue, para que pudesse nos redimir. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que é graça? É esse Deus insistir em nos amar. Sabe o que é graça? É esse Deus nos prover essa possibilidade de salvação e salvação a todo aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é por obras de justiça que nós pudéssemos haver realizado,
mas é pela benignidade e pelo amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Graça superabundante, graça, graça suficiente, graça, graça, divina graça, que pode nos salvar. É só pela graça. Jesus Cristo é o único que pode ser o nosso mediador entre nós e Deus. Jesus Cristo, o único provedor dessa graça, o único que possibilita com que você e eu possamos nos relacionar com esse Deus. Sim, graça superabundante, graça maravilhosa, graça. Quero cantar um hino que expressa pra gente um pouquinho dessa graça. De Jesus a doce voz, ouvi o pecador, aceitei de coração. Jesus, meu Salvador, meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Retidão em mim não há, por graça salvo sou, devo tudo a meu Senhor, pois já me resgatou. Meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Por Jesus eu tenho paz e gozo seu favor, nada que me faltará. Com Cristo meu Senhor, meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Graça, favor imerecido, graça superabundante, graça. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja contigo durante o decorrer dessa semana. Excelente semana para ti. Forte abraço. Até o próximo Palavra de Vida.